Bom, o Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da USP pediu nesta semana autorização à Anvisa para começar os estudos clínicos de uma vacina contra a Covid-19 no formato de spray nasal. É um desenvolvimento inédito no mundo e os estudos podem começar ainda em janeiro. Sobre essa nova vacina, a gente conversa com o professor titular de Medicina da USP, o doutor Jorge Calil. Doutor, muito obrigada, bom dia, bem-vindo ao CNN Sábado. É claro que estamos todos aqui muito curiosos como funciona uma vacina em formato de spray nasal e quais são os resultados que tem apresentado até agora essa vacina, esse estudo. Bom dia, Luciana, bom dia, Marcela. Veja, quando começou a pandemia, a gente sabia que muitas pessoas iam fazer a vacina com aquela proteína chamada da Spike, que a maioria das vacinas são assim, com exceção das vacinas de vírus inativados, que é o vírus inteiro, que é a Coronavac, no caso, os outros grupos com vacina de RNA ou de vírus, o que fosse, usava a proteína da Spike. Nós achávamos que esta aposta, eu diria, científica, podia não dar muito certo, porque você não estimula também um compartimento importante, que são as células T, os linfócitos T. Então, nós estudamos em detalhe a resposta imune, e vimos quais são os melhores alvos para os anticorpos, mas também para as respostas celulares. E criamos um antígeno completamente novo. Isso foi a primeira coisa que foi nova. Segunda coisa, nós achávamos que como o vírus entra pelo nariz, a gente tinha que fortalecer muito o sistema imune local. E existe um tipo de imunoglobulina, de anticorpo, chamada IgA, que é própria das mucosas, que esses tecidos mais macios que revestem os nossos orifícios. Então, nós resolvemos fazer imunização nasal, que é por onde entra, para acabar com a doença. Não simplesmente diminuir os números de casos, mas impedir a infecção do nariz. E para que a gente pudesse fazer isso, nós tivemos que desenvolver todo um sistema que a gente chama de formulação. Quer dizer, como é que eu vou fazer com que a vacina chegue aonde que eu quero para imunizar? Então, para isso, nós utilizamos hoje nanopartículas, então partículas muito pequenas, que elas envolvem esse antígeno que eu falei para vocês, que é o que desencadeia a resposta, e ele tem a capacidade de passar os cílios que nós temos no nariz, que estão frequentemente vibrando, o muco que nós temos no nariz, aquele líquido espesso, para chegar na mucosa e desencadear uma resposta forte. Então, nós temos estudado isso há algum tempo já, 2 anos quase, desde que começou a pandemia, e com isso a gente conseguiu resultados muito bons. Nós mudamos muito as formulações, as nanopartículas, mudamos bastante o antígeno, e hoje em dia nós temos uma resposta que é muito favorável. E a gente dá uma resposta muito forte de imunoglobulina A, que neutraliza o vírus, e também de imunoglobulina G no sangue, que fica circulando e que neutraliza o vírus, que é tudo que a gente quer. Qual é o nosso objetivo? É não só combater a doença, mas combater a infecção. O que quer dizer infecção? Simplesmente ter o vírus no nariz, sem que cause doença, mas que pode transmitir de um para outro. Enquanto que isso acontecer, a gente não acaba a transmissão. E a gente acredita que essa nossa proposta acabará com a transmissão. Professor, proposta bastante ousada, tomara que dê certo, né? Claro, a gente fica na torcida, porque além de ter a facilidade de ser um spray nasal, a vacina, né, que já ajuda muito, o senhor está falando também que a expectativa é que acabe, né, com a doença. Então, isso realmente é muito positivo. Agora, daqui para frente, qual que é a expectativa em relação às próximas etapas, que devem ser aí, claro, conferidas de acordo com a Anvisa? Se tudo der certo, podemos ter o spray nasal a partir de quando? Bom, se tudo der absolutamente certo, daqui a um ano e pouquinho, até o fim do ano que vem, a gente teria o spray nasal, a vacina. Existem questões, sem dúvida, a Anvisa vai fazer muitos questionamentos, é o trabalho da Anvisa, né? Eu já tenho muita experiência trabalhando com a Anvisa, ela sempre faz os questionamentos, que é válido, e para a segurança de todos e até para aprimorar o nosso processo, nós vamos ter que fazer os pilotos, ou seja, a produção em pequena quantidade para testar nessas pessoas, o que exige um trabalho muito grande. Aqui no Brasil nós não somos tão bons assim, isso não é um trabalho científico, já é um trabalho tecnológico. Nós vamos talvez nesta etapa colaborar com alguém do exterior,
e também com empresas brasileiras, e para a gente começar aí em janeiro o nosso ensaio clínico. E essa vacina vai dizer, bom, mas por que uma vacina que vai ficar pronta no fim do ano que vem, quando já está todo mundo vacinado? Bom, todo mundo está vendo que essas vacinas que estão aí, como se poderia predizer, elas não dão uma imunidade muito longa. E cai a imunidade. E elas às vezes não são muito boas com alguns variantes. A gente quer resolver todos esses problemas com o tipo de antígeno que nós criamos e o tipo de imunização também. Então, as vacinas, como a gente vai ter que usar provavelmente essa vacina durante muitos e muitos anos, o que nós queremos é que essa vacina possa dar o reforço necessário para que a gente não precise importar vacina, que a gente possa, inclusive, exportar para o mundo todo. Pois é, doutor, eu queria falar exatamente desse ineditismo e celeridade dessa pesquisa. Quando nós começamos a pandemia e começávamos a falar de vacina, falávamos que uma vacina demorava 10 anos para ficar pronta. E é claro que o que nós vimos foi a ciência correndo muito para combater essa pandemia no mundo inteiro. E agora a gente está falando de um estudo absolutamente inédito, é isso, no mundo? Qual é o diálogo que tem e quais são as possibilidades de exportação, inclusive, desse material? Olha, você tem toda a razão, a gente demora muito tempo. O que tem é que o nosso grupo de pesquisa já vinha trabalhando com esses modelos de desenvolvimento de vacinas para outras doenças. Nós tivemos um apoio de imediato do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que fez uma encomenda tecnológica, e nós conseguimos chamar mais gente para trabalhar conosco e temos trabalhado dioturnamente aí desses 2 anos, de uma maneira, o pessoal está um pouco cansado, eu diria, mas, digamos, o estímulo da inovação faz com que todo mundo continue trabalhando fim de semana direto. Então, os conceitos realmente são novos, né? A gente tem que ser criativo, para isso que existe ciência, né? A gente tem que ser criativo. É claro que eu tomei um pouco de risco, nós tomamos risco quando nós decidimos isso, mas se a gente fosse seguir o caminho normal que as grandes empresas estavam seguindo, nós não íamos contribuir com nada. E por isso que nós fizemos. Essa ideia agora do spray nasal para imunização, tem outras pessoas que andaram me vendo falando aí e começam a trabalhar também no exterior. Nós estamos um pouquinho na frente, mas você sabe que a quantidade de recursos que estão no exterior são muito grande. Mas eu acho que toda a nossa proposta é inédita e eu acho que é realmente vencedora, o que vai fazer com que a gente possa exportar, sim. Acho que o Brasil poderá exportar para o exterior essa tecnologia. Tá aí, então, claro, a gente está na torcida para que esse imunizante tão promissor seja de fato concretizado, que a gente consiga ter acesso a ele. A gente conversou com o diretor do Laboratório de Imunologia do INCOR, o médico Jorge Calil. Doutor, muito obrigada pela sua entrevista. Qualquer novidade é só avisar aqui. Um ótimo dia para o senhor. Muito obrigado, Marcelo. Eu te perguntaria se eu posso fazer um pequeno comentário sobre a reportagem anterior que você estava apresentando. Por favor. Claro. Então, realmente o Brasil aumentou muito a imunização. Nós estamos chegando a um número bem razoável de imunizações em termos de primeira dose ou mesmo imunização completa. Nós estamos, inclusive, passando nos Estados Unidos. Agora, quando falta as doses de vacina, existe uma programação. Existe um conselho que assessora o Programa Nacional de Imunizações, que é composto de vários cientistas, eu faço parte disso, e vários médicos e cientistas. E a gente tinha determinado que, tendo em vista o perigo das pessoas que tinham tido as 2 doses, que eram mais velhos, de ter uma doença grave, que esses deveriam ser prioritários. E que os adolescentes poderiam esperar um pouquinho, até novembro, quando chegariam mais doses. Mas não existe mais coordenação, quer dizer, a tentativa de coordenação central está muito difícil, e os estados e municípios resolveram também imunizar os adolescentes ao mesmo tempo. E por isso que falta vacina, porque o cálculo que essa comissão tinha feito, é que primeiro tinha que vacinar os idosos, para logo depois se poder imunizar os adolescentes um pouquinho depois, porque eles não ficam doentes com facilidade e a doença é muito branda. Ao passo que os idosos, estavam sofrendo muito e nós continuávamos com muita morte de idosos. Então, às vezes dá essa quantidade de vacinas que não é suficiente, porque não se segue a orientação da programação que havia sido feita. Eu só queria esclarecer isso para vocês, porque eu sempre ouço falta vacina aqui, falta vacina lá. Às vezes pode ser desestimulante para as pessoas, dizer, eu quero me vacinar e não tem vacina.
Na verdade, o que está acontecendo é isso, mas tem vacina e terá vacina pelos cálculos, que pelo menos é o que nos forneceram no Ministério da Saúde, das compras e as datas de chegada. E por isso que foi feito esse cálculo. Só queria esclarecer isso para você, porque eu sempre vejo isso e eu queria só deixar claro. Perfeito, doutor. Obrigada pela colocação aí. É sempre importante esclarecer, inclusive, obviamente, com um especialista. Obrigada, doutor. Até uma próxima. Um ótimo dia. Bom fim de semana para vocês. Muito obrigado.